que é muito fácil falar e fazer de conta. Não é fácil viver e conviver com os iguais, principalmente quando eles têm a diferença na sua essência, que é a condição de ser mulher. Finalmente teremos uma base de dados com mais precisão, com informações recentes, bem atualizadas a respeito do tamanho da população prisional do Brasil. Começa a semana Justiça pela Paz em Casa. É uma espécie de mutirão em todo o país para acelerar os julgamentos de casos de violência contra a mulher. A lei, ela sempre rege a sociedade. Então ela tem que estar adequada à sociedade e a sociedade adequada a ela. Olá, boa noite. Boa noite para você. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo e do CNJ, se reuniu hoje com procuradores gerais de todo o país. Quem acompanhou a agenda e tem as informações para a gente é a repórter Carla Lucena. Vamos falar ao vivo com ela. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, participaram dessa reunião com a presidente do CNJ e também do STF, a ministra Carmen Lúcia, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e também procuradores gerais de justiça de todo o país. O principal tema tratado nesta reunião foi o Cadastro Nacional de Presos, que é um sistema criado pelo Conselho Nacional de Justiça. O principal objetivo desse cadastro é traçar o perfil da população carcerária brasileira. A responsabilidade em alimentar essa ferramenta é do Poder Judiciário de cada estado e ele também funciona de uma forma integrada. Vamos ver na reportagem como foi esse encontro da ministra Carmen Lúcia com os procuradores de justiça. Na reunião, a presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, destacou que o Cadastro Nacional de Presos vai trazer um raio-x do detento e ainda um retrato mais real do sistema prisional brasileiro. Com essa ferramenta, também será possível saber se foi ou não cumprido o mandado de prisão. Além disso, a vítima e os familiares do preso vão poder acompanhar a movimentação do detento. O próximo passo será a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público. Este cadastro anunciado hoje é uma grande realização da ministra Carmen Lúcia na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça e deve ser saudado por todos os brasileiros, por todos aqueles que apoiam a causa de direitos humanos, porque finalmente teremos uma base de dados com mais precisão, com informações recentes, bem atualizadas a respeito do tamanho da população prisional do Brasil. Em seguida, a presidente uniu procuradores gerais de justiça e os presidentes de tribunais estaduais e do Distrito Federal. Na pauta, além do Cadastro Nacional de Presos, a Semana Nacional do Júri, marcada para novembro, e a campanha nacional Justiça pela Paz em Casa. E a ministra Carmen Lúcia, ela segue em audiências aqui no STF. Ela deve receber ainda hoje o governador de Rondônia, Daniel Pereira, e também a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Roraima, Elba Amaranto, que está acompanhada do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Almiro Padilha. Eu conversei com ela agora há pouco, com a Procuradora do Estado de Roraima, e ela disse que pretende conversar com a ministra Carmen Lúcia sobre a atual crise, porque passa o sistema prisional do Estado e também a situação dos imigrantes venezuelanos. Vamos ver. A crise no sistema prisional já era grande e isso desdobrou num recrudescimento da violência. Com a imigração, a tendência é piorar. Já há notícias de que há venezuelanos sendo cooptados por organizações criminosas, né, e de uma certa forma uma rejeição da população. Então o clima lá está bastante tenso. Temos atuado em conjunto com outras instituições, né, tentando fazer a interlocução entre as autoridades federais e estaduais, no sentido de buscar a melhor solução para o problema. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Brito Pereira, suspendeu a liminar que impediu o leilão de privatização das distribuidoras da Eletrobras. A decisão foi divulgada pela assessoria do TST nesta segunda-feira. Na última quinta-feira, o órgão especial do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro havia suspendido o processo de privatização das distribuidoras. A cassação da liminar libera a venda. 3 delas estão previstas para irem a leilão no dia 30 de agosto.
Na decisão, o presidente do TST afirmou ter ficado demonstrado em Assembleia Geral, os acionistas da empresa optaram pela alienação das companhias distribuidoras em vez da liquidação, o que, em princípio, representa a manutenção das empresas e dos contratos de trabalho. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, condenou por lavagem de dinheiro o ex-deputado federal pelo PT André Vargas, o irmão dele, Leon Vargas, o empresário Marcelo Simões e a ex-contadora de Alberto Youssef, Meire Posa. Segundo Moro, eles ocultaram quase 2 milhões e 400 mil reais de um contrato entre a Caixa Econômica Federal e uma empresa de sistemas de Curitiba. Ainda cabe recurso da decisão. O TRF1, com sede em Brasília, entendeu ser legítima a prorrogação de prazo para posse em concurso público se houver dificuldades para realizar exames admissionais. O candidato foi aprovado e classificado em 6º lugar para o cargo de analista no concurso do Departamento Nacional de Produção Mineral. Ele alegou que a prorrogação do prazo para apresentar documentos visou privilegiar a terceira colocada no certame, que ainda não tinha os documentos exigidos de graduação para ser admitida. Ele afirmou ainda que o órgão público não apresentou provas concretas das dificuldades de agendamento e realização de exames médicos, e a nota publicada teria se referido apenas aos candidatos dos estados do Amazonas, do Amapá, do Tocantins e de Goiás, não atingindo o Distrito Federal, local de inscrição dele. A 5ª turma do TRF1 considerou que a prorrogação do prazo se deu por causa das dificuldades operacionais enfrentadas pelo órgão. Para a turma, não há prova de que a alteração das datas aconteceu para favorecer determinada candidata. E mesmo que ela não possuísse o diploma na época em que foi convocada, não poderia ser excluída do concurso, porque o diploma só deve ser exigido por ocasião da posse. Dano moral em acidente automobilístico sem vítima depende de comprovação. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O caso analisado foi um recurso de uma empresa de ônibus que causou um acidente no Rio de Janeiro. A companhia contestou decisão do Tribunal de Justiça Fluminense, que reconheceu o dano moral presumido, aquele que não depende de comprovação. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que, a princípio, casos de acidente automobilístico sem vítima costumam não extrapolar a esfera patrimonial e, por isso, ensejam apenas o pedido de indenização por danos materiais. O magistrado acrescentou que o STJ já tem entendimento consolidado de que, nesses casos, o dano moral necessita ser comprovado. Assim, os ministros da terceira turma determinaram o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que seja novamente analisada o recurso da empresa de ônibus, que questiona a ocorrência de lesões físicas capazes de justificar a indenização por danos morais. Esse recurso havia sido rejeitado pela Corte Fluminense exatamente pela conclusão de dano moral presumido. Este advogado explica que a comprovação é necessária para evitar a banalização do pedido de danos morais e cita alguns exemplos do que pode ser caracterizado dano moral em casos de acidente. A pessoa, em virtude do acidente de trânsito, sofreu algum trauma, não consegue mais trabalhar, às vezes até numa situação que ela teve que chegar atrasada no trabalho, não conseguiu comprovar, sofreu alguma retaliação no emprego ou algum outro compromisso pessoal e não conseguiu cumprir, né, seu compromisso. Aí a gente consegue comprovar que houve uma dor além daquela só do acidente, só daquele prejuízo ali do acidente. Você vai ver a seguir no Jornal da Justiça: esforço conjunto contra a violência doméstica. Começa a semana Justiça pela Paz em Casa. É uma espécie de mutirão em todo o país para acelerar os julgamentos de casos de violência contra a mulher. Começou a 11ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais de todo o país. A ideia é acelerar o julgamento dos processos envolvendo violência doméstica contra a mulher. No Distrito Federal, a semana começou com a assinatura do protocolo de intenções no Tribunal de Justiça. Os 19 juizados de violência doméstica contra a mulher fazem um mutirão para audiências e julgamentos, um trabalho que se multiplica pelo país.
Hoje, cerca de 900 mil processos tramitam no judiciário brasileiro. O mutirão deste ano pretende se concentrar em processos de feminicídio e tentativas de homicídio pelo Tribunal do Júri. Nas 10 edições anteriores da Semana Justiça pela Paz em Casa, foram 995 tribunais do júri. 65 mil medidas protetivas foram adotadas. A Justiça fez 147 mil audiências e proferiu 127 mil sentenças. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. É de um Estado, é de um país de tradição machista, patriarcal, por que não dizer racista e misógino. Então, assim, pensar isso agora é a ordem do dia. Pensar em como mudar esse panorama. A secretária nacional de Políticas para Mulheres do Ministério dos Direitos Humanos disse que os casos de feminicídio estão crescendo entre as mulheres negras. De 2006 a 2016, os homicídios entre as negras só cresceu. Houve um aumento de 15,4%. Apenas no primeiro semestre desse ano, recebemos 5.839 denúncias de violência contra a mulher negra no Ligue 180, sendo que 79 casos foram de mortes. E hoje o Supremo Tribunal Federal foi sede do seminário Elas por Elas, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o empoderamento feminino com foco no combate à violência e a atuação da mulher na política. O evento foi dividido em 2 painéis, ações conjuntas para que os direitos das mulheres sejam respeitados e o segundo que analisou a atuação das mulheres no poder. O debate foi comandado por 5 mulheres que atualmente ocupam cargos de chefia no poder judiciário e executivo do país. Na abertura, a presidente do STF e CNJ, ministra Carmen Lúcia, destacou que as mulheres ainda enfrentam muito preconceito e violência. É preciso prestar atenção porque há muitas formas de desqualificar o preconceito e o próprio desqualificado, que é a mulher. E essa desqualificação se dá pela brincadeira, pela piada infame. A reação só chega quando você passa a ocupar espaços que são próprios de cidadãos, homens e mulheres. E é muito fácil falar e fazer de conta. Não é fácil viver e conviver com os iguais, principalmente quando eles têm a diferença na sua essência, que é a condição de ser mulher. Outro ponto debatido foi o poder do eleitorado feminino. Hoje, mais da metade dos eleitores, 52%, é mulher. Apesar disso, o número de mulheres em cargos políticos ainda é pequeno, como destacou a presidente do TSE, ministra Rosa Weber. Há uma verdadeira subrepresentação feminina na política brasileira. Em 2012, pela primeira vez, as candidaturas femininas atingiram o percentual de 30% e chegaram, nas últimas eleições municipais, em 2016, a 31,89%, sem falar no chamado fenômeno das candidaturas femininas ditas laranjas, fantasmas ou fictícias, ou seja, as que não tiveram nas eleições municipais de 2016 voto algum, sequer o delas própria. Nós temos um eleitorado composto de mulheres, mas temos um dos mais baixos índices de representação de mulheres nos órgãos estatais. Precisamos de preservar e cada vez mais reforçar a democracia no nosso país, porque só a democracia garante não apenas a liberdade, que é o estático de um Estado conquistado, mas a libertação de mulheres que ainda continuam não tendo o direito de falar, o direito de pensar, o direito de ter boas escolas para criticamente saberem se posicionar. Dados roubados na internet. Uma fraude antiga que ainda faz muitas vítimas. Levantamentos apontam que a cada 20 segundos uma pessoa cai no golpe por um simples motivo: a boa-fé. Muitas vezes ela acredita em falsas vantagens oferecidas no mundo virtual.
No início da internet, os e-mails falsos vinham com erros de português que acendia o alerta de um possível golpe. Mas a tecnologia avançou a tal ponto que um link de site pode ser facilmente clonado sem que ninguém desconfie. Eles se esmeram na criação dos sites, não é? Os sites são muito bem feitos. A Lei 12.737 de 2012, conhecida como Lei Carolina Dickmann, atriz que foi vítima de invasão de privacidade e recorreu à justiça, trouxe um avanço para punir criminosos cibernéticos. A lei tipifica os crimes cometidos no mundo virtual e determina a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para quem invadir a privacidade e cometer golpes pela internet. É difícil o sistema de investigação policial ligar todas essas pontas, porque exige informações que são muito fluidas, difíceis, e existe a necessidade de integrar com polícias de outros países, de outros estados. Giovanni sabe bem o estrago que faz quando não se tem cuidado de se checar as informações. Ele comprou uma moto pela internet com um valor bem abaixo do mercado e, com isso, acabou sendo vítima de estelionato. Ele me respondeu dizendo que trabalhava na Honda, mas que tinha sido demitido e tinha entrado no plano de demissão da Honda e que tinha sido contemplada com uma moto, mas que ela preferia receber em dinheiro. Não tenho esperança, né, de recuperar. A coisa boa disso é que eu posso tirar é mesmo alertar outras pessoas para não estar caindo nesse tipo de coisa, né? Porque é o único bem que dá para poder tirar e a própria lição de vida mesmo. Tem esperança aí de novo, né? Tá sempre esperando aí. Daqui mais uns 2 anos eu consigo comprar outro. Segundo os especialistas, os criminosos usam armadilhas para confundir e atacar a vítima, explorando as fragilidades. O principal golpe é roubar os dados. Entre janeiro e novembro do ano passado, foram mais de 1 bilhão de tentativas de fraudes em todo o país. A cada 20 segundos, um brasileiro é vítima desse tipo de golpe. Nos últimos anos, o crime virtual vem atraindo cada vez mais a organização criminosa por causa da fragilidade na investigação. No Distrito Federal, foi criada uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. O delegado explica que há diferença entre estelionato e golpe praticados na rede. No estelionato, a pessoa acredita que vai ter uma vantagem ao repassar o recurso para o criminoso naquele ambiente cibernético. Já no crime de furto mediante fraude, a pessoa não sabe que o dinheiro, por exemplo, está saindo da sua conta. O criminoso, ele através de programas de malwares, né, que obtém as senhas das pessoas, né, phishing principalmente, ele consegue a sua senha e vai lá no internet bank e saca na sua conta. No dia seguinte, o dinheiro não está lá. Então, diferente do estelionato, você não percebe que o seu recurso saiu do seu poder para o criminoso. E você vai ver a seguir 15 anos de Estatuto do Idoso, direitos e estímulo a políticas públicas. A lei, ela sempre rege a sociedade. Então ela tem que estar adequada à sociedade e a sociedade adequada a ela. Agora a gente vai falar de conciliação. O mutirão na Paraíba permite que produtores rurais endividados cheguem a um acordo e renegociem o que estão devendo. Na conciliação, os devedores podem ter um abatimento de até 95%. Buscando, sobretudo, humanizar cada vez mais as práticas de conciliação da Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, NUPEMEC, e o Banco do Nordeste, realizou o mutirão BNB. A iniciativa vai permitir que os jurisdicionados com dívidas rurais possam realizar acordos, renegociar ou mesmo quitar seus débitos com até 95% de desconto. Foram agendados um total de 31 processos, sendo 736 feitos a serem apreciados em todo o estado. É o judiciário dialogando, abrindo canal de diálogo para a sociedade. Aqui nós temos uma unidade diferenciada, onde acolhemos as partes, ouvimos ativamente, com uma escuta ativa,
ouvindo os interesses, necessidades, a capacidade financeira de cada parte, promovendo notadamente e difundindo a cultura da paz. Os locais estruturados com as bancas de conciliação contam com a atuação de conciliadores e advogados do banco. As expectativas são que muitos desses produtores retornem a sua atividade econômica, regularizando suas dívidas e tendo acesso a novos créditos nas instituições bancárias. Ainda segundo o representante da Superintendência Estadual do BNB, conforme lei específica, foram convidados os trabalhadores rurais que firmaram contrato até o dia 31 de dezembro de 2011. Quem pode participar do mutirão, inicialmente, é quem possui enquadramento na lei. Quem tem essas dívidas ajuizadas pelo banco, ou seja, quem está litigando processualmente com o Banco do Nordeste em razão dessa dívida. Vamos ter outros eventos em Campina Grande, no Sertão, na região do Brejo, no Cariri, enfim, o NUPEMEC está onde está o jurisdicionado precisando de apoio para que o seu processo, seja encerrado com essa conciliação. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novas, que traz as novidades de hoje para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica. Boa noite para todo mundo. A gente começa o giro falando com uma notícia que tem a ver com a Lava Jato. A Justiça homologou o plano de recuperação do estaleiro Ecovix do grupo Engevix, com dívidas declaradas de 8 bilhões de reais. O pedido de recuperação foi feito depois que a empresa foi atingida pelas investigações da Operação Lava Jato. O estaleiro do Rio Grande do Sul entregou 5 das 7 plataformas para a Petrobras, mas o contrato das outras plataformas foi cancelado. Daí o motivo do plano de recuperação judicial. Estão abertas as inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni. São cerca de 106 mil bolsas que não foram preenchidas no processo regular. Quem pode se inscrever? Estudantes sem diploma de curso superior que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, desde 2010. Mas é preciso ter obtido 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação. As inscrições podem ser feitas pela internet. E agora a gente mostra uma reportagem sobre o encontro, agora no final da tarde, aqui em Brasília. A Corregedoria Nacional de Justiça lançou o sistema integrado de 2 cadastros nacionais, de adoção e de crianças acolhidas em instituições pelo país. Esse sistema vai permitir, por exemplo, a emissão de alertas se o cumprimento de prazos processuais demorar. Um dos objetivos é facilitar a adoção de 9 mil crianças e adolescentes em todo o país. Vamos ver então agora a matéria. O Cadastro Nacional de Adoção ganhou uma nova versão. O evento de lançamento da plataforma, coordenada pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, contou com a presença da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, que falou sobre a importância de criar ferramentas que facilitem a adoção. Há um grande caminho entre a letra fria da lei e a realidade. Daí serem necessárias ferramentas que garantam celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. Ferramentas, enfim, que permitam aos juízes de primeiro grau efetivamente preencherem o coração da criança com o amor daqueles que se dispuseram a adotar. A plataforma, agora integrada ao cadastro de crianças acolhidas, tem o objetivo de colocar a criança como o sujeito principal do processo, para que se permita a busca de uma família para ela e não o contrário. Qual a importância do cadastro nacional? É que, tendo todos os dados, aquela criança, aquele adolescente, ou principalmente a criança, que está ali esperando ansiosamente por uma adoção, que não tem um pretendente na sua cidade, na sua comarca, na sua região, pode ter em outra, pode ter em qualquer outro lugar do Brasil.
O novo sistema também vai facilitar o trabalho do juiz na seleção dos pais pretendentes cadastrados, que terão acesso a fotos, cartas e vídeos da criança. O cadastro, quando foi criado há 10 anos atrás, ele foi uma grande inovação. Ele, na medida em que ele se tornou nacional, ele já foi, naquele momento, um grande avanço. E essas modificações, elas foram sendo percebidas e foram sendo sentidas na medida em que ele foi sendo utilizado. E agora ele veio também como uma resposta da própria tecnologia, que naquele momento ainda não existia essa facilidade que hoje já se tem. O Estatuto do Idoso completa 15 anos em 2018. Por isso, o Jornal da Justiça, segunda edição, começa hoje uma série especial de reportagens sobre os direitos dos idosos. A norma, que reforça direitos já estabelecidos na Constituição, estimula ainda políticas públicas para a valorização da pessoa acima dos 60 anos. Também é rígida em casos de violência e determina atendimento prioritário. Os pais têm que conscientizar os filhos de que tem que existir esse respeito, porque afinal de contas, se o mundo hoje funciona de uma determinada forma, teve pessoas que começaram a construir tudo isso, né? O desabafo é de Mari, que há 6 meses completou 60 anos, ou seja, agora, por lei, ela entrou oficialmente para a terceira idade. A aposentada se sente privilegiada por ter boa saúde e apoio da família, mas sabe que poucos têm essa sorte. Ninguém quer cuidar do idoso, ninguém quer sustentar o idoso, ninguém quer ter esse tipo de trabalho. O marido dela, Geraldo, que tem 65 anos, concorda. Sente falta de mais políticas públicas. Com relação à saúde, eu não sei, por exemplo, assim, se a Secretaria de Saúde tem unidades específicas para atender o idoso, com relação a geriatra e outras especialidades. O Estatuto do Idoso está em vigor há 15 anos. Além de estimular políticas públicas para a valorização da pessoa idosa, a lei é rígida para casos de violência e determina o atendimento prioritário. Na prática, funciona assim: supermercado, banco, agência lotérica, aeroporto, rodoviária, hospital, posto de saúde, por exemplo, são obrigados a oferecer caixas e catracas exclusivas para pessoas com mais de 60 anos. A norma é para garantir atendimento rápido e prioritário. E se a pessoa tiver mais de 80 anos, a assistência deve ser mais ágil ainda. Outro benefício é o direito de usar de graça o transporte público a partir dos 65 anos de idade. O metrô ou ônibus também deve ter assentos exclusivos para a pessoa idosa. Vamos ver como é que está essa realidade aqui em Brasília. Aqui também é muito bom, tem um bom espaço. Legal mesmo, sem nenhum problema. O Estatuto do Idoso reforça e especifica direitos já estabelecidos na Constituição Federal e deixa claro como devem ser aplicados no dia a dia. Desde que entrou em vigor em 2003, a lei já foi alterada mais de 20 vezes. A última foi a distinção das 2 faixas de idosos, as pessoas a partir de 60 anos e as com mais de 80 anos de idade. E as mudanças não devem parar por aí, segundo este especialista. A lei, ela sempre rege a sociedade. Então, ela tem que estar adequada à sociedade e a sociedade adequada a ela. Então, vai chegar um momento, e esse momento já chegou para algumas pessoas, de reformulação do que é a pessoa idosa. A partir de qual idade ela é idosa. Então, isso ainda vai ser critério de análise. Amanhã, na segunda reportagem da série sobre os direitos dos idosos, você vai ver que a população acima de 60 anos cresce no Brasil. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.